Ninguém esperava aquilo dele. Casado, pai de 2 filhos, respeitado no bairro, Caio era o tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Aos 42 anos, levava uma vida estável em Belo Horizonte, onde trabalhava como contador em um escritório discreto no centro. Sua esposa, Renata, era professora, e juntos formavam um casal admirado pelos vizinhos. Mas tudo mudou em uma tarde comum de domingo. Aquele domingo parecia igual a tantos outros. Amigos de longa data haviam organizado um churrasco simples no quintal da casa de um colega em comum. Famílias, risadas, crianças correndo e conversas casuais preenchiam o ambiente. Caio estava sentado, tomando refrigerante, quando viu Rafael chegar. Rafael tinha 20 anos, era sobrinho de uma amiga de Renata e, segundo diziam, estava cursando jornalismo. Era a primeira vez que ele aparecia naquele tipo de encontro e ninguém prestou muita atenção. Mas Caio notou algo diferente logo de início. Um olhar direto, firme, que se estendeu por segundos demais. No começo, Caio pensou que fosse coincidência. Talvez Rafael estivesse apenas tentando identificar rostos conhecidos. Mas ao longo da tarde, os olhares se repetiram, sempre com uma expressão enigmática, quase desafiadora. Aquilo o deixou desconfortável, mas curioso. Quando o churrasco já estava esvaziando e os grupos começavam a se despedir, Rafael se aproximou de Caio e comentou que sua carona havia ido embora mais cedo. Perguntou, de forma educada, se Caio poderia deixá-lo em casa. Sem ter como recusar, ele concordou. O caminho de carro foi, no início, silencioso. Falaram sobre o calor, o trânsito, banalidades. Mas perto do destino, Rafael soltou uma frase inesperada. Disse que havia percebido os olhares, que não estava imaginando, e que Caio também tinha notado. Caio ficou sem reação. Não respondeu. Apenas desviou o olhar e riu, tentando quebrar a tensão. Mas por dentro, sentiu algo que não sentia havia anos. Confusão. Rafael desceu do carro agradecendo, mas antes de fechar a porta, olhou de volta e falou baixo. Se algum dia você quiser entender o que isso significa, eu vou estar por aqui. E então foi embora. Caio ficou parado por alguns minutos. A mente fervia. Como aquilo podia estar acontecendo? Ele era um homem casado, com responsabilidades. Não podia, e não queria, alimentar fantasias. Mas o desconcerto permaneceu. Durante os dias seguintes, tentou seguir sua rotina normalmente. No trabalho, em casa, nas pequenas tarefas diárias. Mas toda vez que ficava sozinho, lembrava do olhar de Rafael. Ele não contou a ninguém. Guardou aquilo como um segredo silencioso. Não havia nada a dizer. Afinal, não aconteceu nada. Mas o incomodo crescia. O tipo de incomodo que não se explica, só se sente. E quanto mais tentava ignorar, mais a lembrança voltava. Rafael não apareceu mais. Não havia novos encontros nem mensagens. Mas o estrago já estava feito. Algo havia sido despertado em Caio, algo que ele não podia simplesmente desligar. Mesmo depois daquela conversa interrompida, Rafael não conseguiu tirar Gabriel da cabeça. Os dias passavam, mas a lembrança daquele olhar e da frase sussurrada no fim da tarde perseguia com força inesperada. Não era apenas o desejo em si, era a ousadia de um jovem que, mesmo em silêncio, os punha diante de si mesmo. Rafael tentava seguir com sua rotina. Trabalhava no escritório, almoçava com os colegas, voltava para casa, jantava com a esposa e ajudava o filho com os deveres da escola. Mas havia sempre uma distração interna, como uma música tocando em volume baixo no fundo da mente, uma melodia que levava sempre ao mesmo nome, Gabriel. Evitava os encontros em família. Começou a recusar convites de amigos que tinham alguma ligação com os pais de Gabriel. Inventava compromissos, dizia estar cansado, alegava trabalho acumulado. Mas tudo isso era só medo. Medo de ceder, medo de querer mais. Mesmo assim, o inevitável aconteceu. A um sábado nublado, foi convencido a comparecer ao aniversário de um velho amigo, desse encontro em que todos conhecem há anos. Rafael não queria ir, mas Clara insistiu. Disse que fazia tempo que não socializavam, que o filho precisava brincar com os primos. Ele acabou cedendo. E lá estava Gabriel, outra vez. Sozinho. A ex-namorada, aparentemente, não fazia mais parte do círculo. Ele estava mais calmo, sentado a um canto, conversando com um tio. Quando os olhos de Rafael cruzaram com os dele, foi como se o tempo tivesse desacelerado por um instante. Não houve sorriso, nem aceno, mas havia algo implícito, como se dissessem um ao outro que aquilo ainda existia. Durante a festa, Rafael tentou evitá-lo, circulando entre os convidados, mantendo-se perto da esposa. Mas a tensão era insuportável. A presença de Gabriel preenchia o ambiente de forma silenciosa,
como um perfume persistente no ar. Mais tarde, no quintal da casa, Rafael saiu para respirar. Precisava de um momento sozinho, longe do barulho, longe da pressão. Ficou ali parado, olhando para o céu cinzento. Ouviu passos se aproximando e, antes de se virar, já sabia quem era. Gabriel ficou ao lado dele sem dizer nada. O silêncio entre os dois era denso, carregado de tudo aquilo que não haviam dito da última vez. Rafael tentou falar sobre o clima. Tentou tornar aquilo casual, mas sua voz falhou. Gabriel apenas respondeu que não esperava nada dele, que não queria atrapalhar sua vida. Mas confessou que não conseguia esquecer aquele momento no carro. Disse que, desde aquele dia, tentava entender por que aquilo tocava tanto. Rafael ficou em silêncio. Ele também não tinha respostas. Só sabia que não era mais o mesmo. Gabriel não fez nenhum movimento ousado. Só o olhou com sinceridade. Disse que respeitaria qualquer decisão, mas que não queria mais fingir que não sentia nada. E foi embora, deixando Rafael sozinho no quintal. Na volta para casa, Rafael dirigiu calado. Clara falou sobre a festa, sobre os parentes, mas ele mal ouvia. Por dentro, havia um conflito crescendo. Uma parte dele gritava para esquecer, para proteger a estabilidade construída ao longo dos anos. Mas outra parte, mais profunda, mais silenciosa, dizia que talvez fosse hora de escutar aquilo que ele próprio sufocava há tanto tempo. Nos dias que seguiram, Rafael tentou agir como se nada tivesse acontecido. Cumpria seus horários, sorria nos jantares de família, entregava relatórios no trabalho como sempre. Mas por dentro, tudo estava em desordem. A imagem de Gabriel parado ao seu lado no quintal, com aquele olhar direto e sincero, não deixava sua mente em paz. Ele evitava pensar com clareza, mas as perguntas estavam lá, empilhadas como livros que não queria abrir, porque aquele garoto o afetava tanto. O que havia naquele breve encontro que mexia com estruturas que ele acreditava já resolvidas. E, pior ainda, porque parte dele queria vê-lo novamente. Clara notou o distanciamento. Perguntou se ele estava estressado com o trabalho, se algo o incomodava. Rafael negou, como sempre fazia. Disse que era apenas cansaço, um período corrido. Ela acreditou, ou preferiu acreditar. Gabriel não apareceu mais em eventos familiares, e Rafael sentiu alívio e frustração ao mesmo tempo. Queria esquecê-lo, mas não conseguia. Cada rua próxima à casa da família dele trazia lembranças. Cada vez que via um rapaz de costas com a mesma postura, seu coração acelerava. Um dia, no fim da tarde, após deixar o escritório, Rafael tomou uma rota diferente. Passou propositalmente por um parque próximo ao bairro onde sabia que Gabriel costumava ir. Era só para ver o movimento, como justificou para si mesmo. E lá estava ele, sozinho, sentado num banco, com fones de ouvido, olhando para o nada. Rafael não sabia o que estava fazendo. Parou o carro a uma distância segura. Ficou ali por alguns minutos e foi embora sem dizer uma palavra. Mas o simples fato de tê-lo procurado já dizia muito. Naquela noite, Clara dormiu cedo. Rafael ficou na sala, com a televisão ligada, mas sem prestar atenção em nada. Pensou no que estava colocando em risco, um casamento estável, a confiança do filho, a própria identidade construída ao longo de décadas. Tudo para alguém que mal conhecia, mas que havia despertado algo que ele nem sabia que ainda existia. No dia seguinte, Gabriel enviou uma mensagem curta, simples, como se soubesse que Rafael havia feito. Eu vi você ontem. Rafael não respondeu. Ficou apenas olhando para a tela, sem saber se sentia medo ou alívio por ter sido notado. Apagou a mensagem, mas o conteúdo ficou gravado em sua memória como uma tatuagem invisível. Começou então um período de silêncio entre os dois. Sem encontros, sem palavras. Mas o silêncio não era ausência. Era presença disfarçada. Rafael sentia Gabriel em cada dúvida que tentava esconder, em cada escolha que fazia automaticamente. O tempo passou. Um mês, depois outro. Rafael achou que talvez estivesse libertando daquele impulso. Mas bastou ouvir um comentário aleatório sobre Gabriel num jantar informal com amigos para tudo voltar com força total. Era como uma febre que nunca cessava completamente. Ele percebeu que estava vivendo entre dois mundos. O real, onde era marido e pai, e o interno, onde carregava uma pergunta que ainda não tinha coragem de responder. O que aquilo dizia sobre ele? Era uma crise de meia-idade? Um desejo momentâneo? Ou havia, de fato, algo mais profundo ali? A única certeza era que ele não era mais o mesmo desde aquele primeiro olhar. E mesmo que nunca dissesse isso em voz alta, mesmo jamais admitisse para ninguém, havia algo dentro dele que ainda esperava uma resposta, ou talvez uma decisão. O tempo passou, não apagou nada, apenas aprofundou o vazio.
Rafael se tornou um homem mais calado, mais ausente em casa. Clara começou a notar que ele já não reagia com o mesmo entusiasmo às pequenas coisas. O filho, antes tão próximo, agora preferia ficar no quarto, percebendo a distância silenciosa entre os pais. Rafael se afastou até mesmo de si. Evitava lugares que lembravam Gabriel. Evitava encontros. Evitava tudo que pudesse despertar novamente aquela inquietação. Ele acreditava estar tentando proteger a vida que construiu, mas, na verdade, estava apenas escondendo-se uma dor que não sabia nomear. Um dia, numa tarde cinzenta, ao abrir uma rede social sem pensar, vi uma foto de Gabriel publicada por um conhecido em comum. Era uma imagem comum. Ele sorria, rodeado de amigos. Mas o sorriso doía, porque mostrava quando Gabriel continuava sua vida, enquanto Rafael afundava na própria confusão. Aquela noite foi a pior em muito tempo. Rafael saiu de casa sozinho, dizendo que precisava pensar. Andou por ruas que não conhecia, sem destino. Em certo momento, parou num posto de gasolina e ficou dentro do carro por mais de uma hora, em silêncio, encarando o próprio reflexo no vidro escuro. Ele pensava no que havia feito com sua vida. Como permitiu que uma única presença bagunçasse tanto. Como deixou que o medo o engolisse ao ponto de não reconhecer mais quem era. Não era só sobre Gabriel, era sobre tudo o que estava por trás. Desejos não ditos, escolhas adiadas, uma identidade nunca explorada. Nos dias seguintes, Clara, cansada do distanciamento, decidiu conversar. Disse que via diferente, que sentia falta de quem ele era. Rafael ouviu, em silêncio. Quis dizer a verdade, mas não sabia como. Como contar algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Em vez disso, disse que precisava de um tempo. Sugeriu passar alguns dias fora, sozinho, para pensar. Clara, decepcionada e com os olhos marejados, apenas assentiu. Na manhã seguinte, ele fez a mala e saiu, sem saber exatamente para onde iria. Alugou um quarto simples numa pousada de interior, onde ninguém o conhecia. Passou os primeiros 2 dias em silêncio, andando pela cidadezinha, evitando contato com qualquer um. Era como se estivesse em exílio, um exílio emocional que ele mesmo havia imposto. Lá, sem distrações, sem desculpas, Rafael finalmente se permitiu encarar a verdade. Ele estava fugindo de si. Fugindo do que sentia, do que desejava, e principalmente do medo de perder o que construiu. Mas, ao esconder sua essência, já estava perdendo tudo aos poucos, inclusive a si mesmo. Na pousada simples onde se escondia, Rafael passou noites em claro. Cada silêncio era preenchido por perguntas que evitou por anos. O que realmente desejava? O que tinha medo de admitir até para si mesmo? O que significava ser verdadeiro com quem era e com quem amava? Na manhã do terceiro dia, ele abriu o celular. O número de Gabriel ainda estava ali, nunca apagado. Os dedos tremiam. Ele não sabia o que diria. Só sabia que não podia mais fugir. Respirou fundo e escreveu: "Se ainda quiser conversar, estou pronto." Simples. Real. Gabriel respondeu horas depois. Uma mensagem curta, mas direta. "Estou em São Paulo até amanhã. Se quiser me ver, venha." Rafael não hesitou. Pegou a chave do carro, dirigiu em silêncio por horas, como se cada quilômetro desfizesse os nós que ele mesmo criou dentro de si. Encontraram-se a um café discreto, longe de olhares curiosos. Gabriel estava sentado, como se já soubesse que Rafael viria. Não houve drama, nem perguntas urgentes. Apenas um olhar firme, honesto, que dizia mais do que palavras. Rafael sentou, com o coração batendo forte, mas sem vergonha. Ele disse que guardou por tempo demais, que sentia falta, que errou ao fugir, que não sabia como lidar com algo tão novo e tão forte. E, acima de tudo, que agora estava disposto a enfrentar tudo, mesmo que ainda sentisse medo. Gabriel escutou em silêncio. Quando Rafael terminou, apenas disse: "Não pedi perfeição, só queria verdade." Essa frase ficou ecoando dentro de Rafael por muito tempo, porque era exatamente isso que ele tinha negado a si mesmo durante anos, o direito de viver com verdade. Eles caminharam juntos naquela tarde, sem pressa. Não houve juras, nem promessas exageradas. Mas havia algo ali, um começo, um espaço onde ambos poderiam ser quem eram, sem máscaras, sem mentiras. Dias depois, Rafael voltou para casa. Conversou com Clara com respeito e transparência. Disse que não poderia mais viver pela metade, que a respeitava, que sua história juntos era real, mas que ele precisava seguir um novo caminho, não por alguém, mas por si. Foi doloroso. Clara chorou. Ele também. Mas houve compreensão. E, com o tempo, houve perdão. Meses passaram.
Rafael não voltou a viver com Gabriel imediatamente. Não era uma fuga que ele buscava, era reconstrução. Primeiro de si mesmo, depois do que pudesse nascer entre eles. Hoje, ele caminha mais leve. Ainda sente medo, às vezes, mas aprendeu que viver com medo é melhor do que viver em mentira. E que, mesmo que o mundo nem sempre entenda, sua paz vale mais que qualquer fachada. 1 ano se passou desde o dia em que Rafael tomou a decisão mais difícil da sua vida. O divórcio foi assinado com serenidade, sem escândalos ou brigas. Clara, embora ferida, escolheu não transformar mágoa em guerra. O filho deles, agora com 13 anos, demorou a compreender, mas aos poucos passou a enxergar o pai como alguém humano, que teve coragem de não viver mais na mentira. Rafael não se transformou em um mártir, nem virou exemplo. Ele simplesmente seguiu em frente, tentando reconstruir sua vida com base em algo que sempre lhe faltou. Verdade. Continuou trabalhando, manteve a mesma casa por um tempo e passou a ver a rotina com outros olhos. A culpa ainda existia, mas não o esmagava mais. Gabriel também seguiu sua vida. Eles não viraram casal de novela, mas mantiveram contato com sinceridade. Às vezes, caminhavam juntos à noite, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Outras vezes, passavam semanas sem se ver, respeitando o tempo de cada um. Não havia promessas, apenas presença. E isso, para Rafael, era novo. Ele aprendeu que amar não significava apagar o passado, mas aceitá-lo como parte da estrada. Descobriu que viver com verdade não exigia gritos ou bandeiras, mas atitudes silenciosas. E entendeu que dignidade não é nunca errar, mas saber corrigir a rota sem trair a si mesmo. Houve dias difíceis, dias de solidão, dias em que pensou em voltar atrás. Mas, quando olhava para trás, via um homem que, apesar de ter perdido parte do que construiu, havia ganhado algo muito maior, liberdade interior. Um domingo, estava sentado num banco da praça onde costumava levar o filho quando pequeno. Observava outras famílias, outras histórias em movimento. Um pai jogava bola com o menino. Uma senhora alimentava pombos. Era um dia comum, mas Rafael sentia algo raro. Paz. Gabriel apareceu de surpresa. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o mundo. Depois, Gabriel disse, com voz baixa, quase tímida, "Nunca imaginei que a gente chegaria aqui." Rafael sorriu. Também não tinha imaginado. Não era um final feliz no sentido tradicional. Não havia tapete vermelho, nem cena de beijo no pôr do sol. Mas havia 2 homens que haviam feito escolhas difíceis, sobrevivido às consequências e aprendido a caminhar sem máscaras. A uma entrevista de trabalho meses depois, perguntaram a Rafael qual era a sua maior conquista pessoal. Ele hesitou por um instante e respondeu, foi ter parado de viver com medo. O entrevistador não entendeu bem, mas Rafael sabia o que aquilo significava. Ele não se arrependia da vida que teve com Clara. Ela foi parte importante da sua história. Mas se orgulhava ainda mais por ter tido coragem de ser quem era, mesmo quando isso significou perder a estabilidade, o conforto e a aprovação dos outros. No fim, Rafael não perdeu tudo. Perdeu apenas aquilo que já não fazia mais sentido. Ganhou silêncio, verdade, noites tranquilas e dias em que podia olhar no espelho e se reconhecer. Ele sabia que muitas pessoas nunca entenderiam. E tudo bem. O que importava era que ele, finalmente, entendia a si mesmo. E isso, depois de tudo, era mais do que suficiente.